E aí, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. E a nossa realidade de hoje pelo menos a minha realidade será que eu sou burro ou escroto em ainda votar no Bolsonaro? Se inscrevam no meu canal, dê um like, ative o sininho, dê essa moral aí, galera. Então vamos lá. Será que eu sou burro ou escroto e ainda votar no Bolsonaro? Vamos lá. Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, estava num café, no horário de intervalo do meu trabalho, e um colega nosso lá começou a falar que não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro. E então eu questionei. Eu falei assim, amigo, por que você não vota no Bolsonaro? E ele não soube me explicar. Simplesmente ele só falou, porque ele é racista, é homofóbico. Aí eu, sim, então cite um momento de homofobia dele, de racismo da parte dele. E ele não soube explicar. Aí então ele me perguntou, e você, por que você vota no Bolsonaro? Aí eu falei, olha, Bolsonaro não é nenhum presidente perfeito, cara. Para mim, Bolsonaro é muito falho, né? Votei em Bolsonaro em 2018 e continuo ainda nesse meu pensamento de votar nele agora para 2022 também. Por quê? Como já tinha falado. Primeiro eu comecei falando para ele os pontos negativos que me fez assim perder um pouco o meu consentimento com o Bolsonaro. Primeiro de todos, cara, primeiro de todos, para mim o que Bolsonaro fez que foi foda, cara, que foi a reforma da Previdência. Aí eu expliquei para ele por quê. A reforma da Previdência, ela mexeu muito, muito mesmo, com os trabalhadores, cara, né? Tem profissões, por exemplo, mesmo assim, né? A minha, por exemplo, que é da área da saúde, que é enfermagem, imagine um cara com 65 anos, um enfermeiro com 65 anos cuidando de uma pessoa no hospital. Pô, eu acho que o enfermeiro que deve ser cuidado, né, com uma pessoa, um enfermeiro, um profissional de saúde, com 65 anos de idade, cuidando de uma pessoa com enfermidade, cara, é muito desumano, cara. É desumano demais, né? E não só isso. Outros casos também, por exemplo, é, por exemplo, a pessoa que está entrada na aposentadoria, é, quando se aposenta, a depender do fator lá de idade e do tempo de contribuição, a pessoa só vai receber parte daqueles salários. Ele fez o cálculo em cima dos 60 maiores salários, de 60% de toda a contribuição. E antigamente o cálculo era em cima dos 80 maiores salários. Olha só, cara, isso é um absurdo, cara. Foi foda, Bolsonaro, foi foda mesmo isso aí. E o que acontece? Com essa reforma da Previdência, o maior devedor da Previdência são os bancos públicos, os bancos do governo, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco. Esses são os maiores devedores, as grandes empresas são os maiores devedores da Previdência Social. Então, se ele cobrasse esse débito dos grandes bancos, das grandes empresas, não precisaria fazer essa reforma da Previdência. Porque, segundo Paulo Guedes, eles estariam economizando 1 trilhão em 10 anos. E, se eu não me engano, a dívida dessas grandes empresas, junto com os bancos privados e os bancos públicos, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, juntando todos eles, a dívida dessas grandes empresas é de quase meio bilhão. Então, ou seja, eles não iam esperar 10 anos para arrecadar esse 1 trilhão, tá? Esse foi um dos meus maiores erros que o Bolsonaro cometeu, cara. Então eles tinham que cobrar primeiro dos grandes bancos, das grandes empresas, e não cobrar do trabalhador. Ele cobrou do trabalhador. Isso para mim foi um tiro no pé que o Bolsonaro deu, cara. Foi um tiro no pé.
Outra coisa também que eu também não é que eu não concorde, cara, é que eu fiquei chateado com essas emendas parlamentares que Bolsonaro pagou, principalmente para o pessoal do Centrão. Então, eu sei que para governar você tem que ter aliança, cara. Mas Bolsonaro bateu muito na tecla lá sobre isso quando ele era candidato em 2018, né? Então, isso foi um ponto negativo. Mas agora eu vou para os pontos positivos de Bolsonaro. Como eu já falei, eu trabalho na área da saúde há quase 21 anos, né? Nunca, eu trabalho há quase 21 anos, galera, preste bem atenção. Nunca se teve tanto dinheiro nos hospitais públicos como teve agora em 2020 e 2021 durante a pandemia. Bolsonaro soltou muito dinheiro, cara. Pela primeira vez na história desse país, os hospitais públicos tinham mais dinheiro do que os hospitais privados. Para vocês terem uma ideia, né? Então, Bolsonaro soltou muito dinheiro. As pessoas que ficam falando que Bolsonaro foi genocida, que não sei o que. Cara, o cara fez de tudo, de dinheiro, velho, não faltou. Então, galera, foi muito dinheiro que o governo Bolsonaro mandou para os hospitais públicos, velho, públicos, né? Aí eu vou te dizer também que ele criou aquele saque aniversário, que foi uma boa opção também para o trabalhador, né? Criou esse saque aniversário que eu achei maravilhoso, sabe? Porque você tem a opção de você pegar parte daquele seu dinheiro lá do FGTS parado e fazer uma aplicação, né, onde o rendimento é bem melhor do que o rendimento da Caixa Econômica, do saldo do FGTS, que para mim foi maravilhoso. Pena que é só uma parte bem pequena do que você tem direito a todo ano. Pena que é isso, mas já é alguma coisa, né? Criou o auxílio emergencial, que foi uma boa opção para as pessoas, né? Principalmente que estavam sem poder trabalhar, que é aquele pessoal que trabalhava por conta própria. Então, foi um benefício muito bom, que valeu a pena. Não foi tão maravilhoso, porque assim, às vezes a pessoa, no início foi para mãe de família R$ 1.200 e para as pessoas que não eram, as outras pessoas, as outras classes eram R$ 600, né? Mas foi uma opção boa, que pelo menos aliviou bastante ali o sofrimento das pessoas, né? E teve aquelas prorrogações que aí foram diminuindo os valores, que eu achei também um pouco meio complicado diminuir aqueles valores, já que aqueles R$ 600 ou R$ 1.200 já não estava dando para muita coisa, e baixando mais ainda esse valor piorou mais a situação. Mas pelo menos foi uma ajuda do governo, que ajudou milhões e milhões de pessoas. Aumentou o valor do Bolsa Família, né, que agora é outro nome, que eu nem sei qual é o outro nome, que agora eu sei que é R$ 400 agora a família recebe, né? Então, pô, cara, o governo anterior fica se idolatrando, né? Porque ele não criou, o governo anterior, nem Bolsonaro criou esse auxílio. Isso foi da época de Fernando Henrique, o Lula veio, juntou tudo e unificou e criou o Bolsa Família, que agora Bolsonaro já deu outro nome, né? Mas que, se você for botar na balança, na ponta do papel, onde teve o verdadeiro ganho foi no governo Bolsonaro. Então, lá atrás, em 2018, onde todo mundo dizia que Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família, ia matar os homossexuais, que era um ditador, hoje você não vê nada disso. Ele não acabou com o Bolsa Família, ao contrário, ele aumentou o número de pessoas com esse benefício e aumentou o valor que essas pessoas recebiam, entendeu? Não se acabou, não teve, ele não acabou com os homossexuais, como o pessoal estava dizendo. Disseram que ele ia ser um ditador. Se ele fosse um ditador, o pessoal hoje não estariam criticando ele, chamando ele de homofóbico, disso, de aquilo. Ele já tinha tomado uma decisão. Se ele fosse ditador, ele já tinha mandado fuzilar ou prender as pessoas que estavam falando mal dele, do governo dele, coisa que ele não faz. O pessoal todo dia é massacrado pela mídia, pelo pessoal da oposição, e ele tá lá, cara, tá lá. Ele rebate a- as perseguições que ele sofre e tudo mais, mas sem ter aquele poder de falar assim, eu vou prender esse cara porque esse cara tá falando mal de mim. Não, o Bolsonaro não faz isso, né? Certo? Não faz isso.
Teve a questão também da CNH, né, cara? Olha os benefícios que esse cara tá fazendo e já fez, né? Que antigamente a CNH era válido por 5 anos, hoje é válido por 10 anos. Olha quantas empresas, quantas clínicas lá do filiado aos Detran recebiam. Cara, eu trabalho na área da saúde e sei como é esse negócio, né, cara? Essas clínicas ganham muito dinheiro. Para você renovar uma carteira de habilitação, o cara chega lá na clínica, você paga uma grana para a clínica, né, credenciada. O cara lá, o médico, só vai lá, mede sua pressão e manda você ó, lê isso aqui. Aí você vai lá e lê. Ah, é uma letra A, letra B e tal, pronto, acabou. Já tá aprovado ou não a sua renovação da habilitação. Então, teve os cortes dos IPIs dos impostos de importação, né, de produtos de importação. Teve esse empréstimo do Caixa Tem para as pessoas pobres e tudo mais que com negativadas, né, que tinham direito, que poderiam ter direito. Cara, eu acho que para mim Bolsonaro, claro, ele não é um super presidente, mas para mim está sendo um bom presidente. Certo que ele tem que melhorar muito, principalmente com esse negócio da reforma da Previdência, onde a oposição bate muito, certo? E com razão, nesse ponto aí, com razão, bate muito com razão. Porém, esse não vai ser o motivo que vai me fazer deixar de votar em Bolsonaro. Então, para finalizar, galera, é o seguinte: eu não sou escroto e não sou burro. E vou votar sim em Bolsonaro em 2022. Beleza? Um forte abraço, galera. Espero que tenha curtido esse vídeo bastante aí. Beleza? Forte abraço.